Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. Está começando mais um programa Pedro Filete. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou com um grande amigo aqui do meu lado, um doutor que tem muito nome aqui na cidade, muito nome no Brasil. Todo mundo gosta dele na região, fala dele. É um cara sensacional, um cara engraçado, um cara pra frente. Dr. Marcos Alonso, oftalmologista, médico, um cara pra frente, como eu disse, um cara arrojado que todo mundo gosta. Pra mim é um prazer estar aqui na Unilaser com você. Obrigado, Pedrinho. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Talvez a convivência com vocês que são mais jovens é que mantém a gente jovem, né? A gente aqui na Unilaser, a gente tem residência médica também, né? É um esforço para que a gente continue convivendo. Os staffs mais velhos acabam transmitindo conhecimento para os mais jovens, mas essa interação com o pessoal mais jovem dá um sopro de vida para a gente, ainda mais nessa fase tão triste de pandemia, né? Você vê todo mundo de máscara, a gente assumiu todo um novo posicionamento, um novo protocolo de vida que pode ser que fique durante algum tempo aí na vida da gente. Então é bom ter vocês jovens aí, a gente se alimenta da juventude de vocês. Prazer. E eu tô me adaptando com a máscara ainda, viu? Porque fala, não, eu já acostumei, eu não acostumei ainda, eu sempre vou arrumando, falo que não tem que colocar a mão no rosto, né? Exatamente. Menos possível, mas eu tento me policiar, mas é difícil. Exatamente, porque a máscara é um mal necessário, quer dizer, a ideia da máscara coletivamente, de eu protejo você, você me protege, é brilhante, é simples, é barato, é factível para todo mundo. Tem alguns povos na Ásia que tem uma malandragem que eles usam uma mão para se comunicar com o mundo e uma mão para se comunicar com você mesmo. Então, por exemplo, você vai escolher uma das mãos que você vai abrir a maçaneta, mexer no mouse, mexer no teclado. Essa mão você não põe no rosto, porque tem uma chance maior dessa mão ter contato com o vírus. A mão que você usa pra tudo é só pra tocar o objeto e tal. Exatamente. A outra mão você Uma usa pra mão você gostar. guarda para você arrumar a sua máscara, mesmo a gente higienizando com frequência. Aqui no consultório, ainda que a gente tem protocolo de lavar a mão com água e sabão entre todas as consultas, no começo e no fim, e depois aplicar o álcool gel, mesmo assim, estatisticamente é uma forma de te proteger, minimiza a chance de você se contaminar. Porque o momento em que você tira a máscara para você tomar água, para você tomar um café, é a hora que você se expõe. Então, essa hora que você tem que levar o protocolo de segurança mais a sério. É nessa falha, no ato falho do protocolo, que a gente se expõe. Então, a gente não pode brincar, não. A ideia é o Brasil não parar, a gente voltar a produzir, voltar a trabalhar dentro de um protocolo de segurança. Então, vamos lá, vamos nos adaptar, né? O brasileiro se adapta a tudo. A gente vai se adaptar aqui. Eu tô igual o japonês. Eu chego em casa, tiro o sapato, tiro a camisa, tiro a roupa na área de serviço, já deixo o sapato do lado para colocar lisoforme antes de sair, aí já tomo banho, aí passo álcool, aí começa a minha vida dentro de casa. Parece astronauta, né? Vamos adaptando. Quero falar disso, dessa adaptação, né? Que eu sei que a Unilaser leva a sério, né? Tudo isso, essas regras da OMS, né? Tudo isso é bem levado a sério. Quero saber como é que vocês estão, nesse momento de pandemia, se virando, né? Porque vocês sempre estão lotados, sempre com muita gente vindo aqui. E nesse momento de pandemia, mudou tudo de uma hora para outra e teve que se reorganizar. E como que vocês fizeram para se organizar da forma que fosse menos prejudicial para o paciente? A gente fez uma reunião logo que começou a pandemia, a gente parou de atender um pouco para a gente se adequar e a gente teve uma reunião, a gente tem um grupo administrativo que é muito inteligente e aí a gente foi buscar as regras e protocolos governamentais e alguns não governamentais, seguindo exemplo de outras empresas de sucesso que lidam com saúde. E o protocolo é baseado em mudar basicamente tudo. A gente reduziu a sala de espera, a gente reduz a sala de espera para distanciamento social amplo, e é muito parecido com um tabuleiro de xadrez, onde as pessoas têm que manter 1,5 m na horizontal ou na vertical com outros pacientes, o que obrigou a redução da sala de espera em mais de 50% da sua capacidade. A gente mudou o protocolo de admissão de pessoas, então os próprios pacientes passam por uma triagem, uma pré-triagem telefônica, eles vêm com o número mínimo de acompanhantes, quando o acompanhante é necessário ele fica do lado de fora da clínica. A gente adaptou uma segunda sala de espera fora da clínica. Se o paciente é de alto grupo de risco, a gente pode remanejar ele para uma fase pós-pandemia. Se o paciente tem alguma manifestação clínica de estar doente, a gente remaneja. Os próprios funcionários e colaboradores, a gente tem um cuidado de fazer um screening de como eles chegam à clínica,
Boa parte dos nossos funcionários hoje, quem é responsável pelo transporte é a própria Unilaser, que a gente providencia um transporte onde eles possam vir separado das outras pessoas, porque não faz sentido expor ninguém dentro desse protocolo. Que bacana. A gente mudou o protocolo de higiene predial e pessoal, quer dizer, todas as salas sempre tiveram uma higiene básica, mas a gente dobrou os cuidados com higiene, a gente diminuiu as agendas para que os pacientes fiquem muito menos tempo na sala de espera. O fluxograma hoje é chegar, passar pela área da entrada da recepção, onde eles são recepcionados por uma enfermeira. Tem identificação visual no chão, vertical, horizontal, para que eles mantenham o distanciamento. As funcionárias estão protegidas por placas de acrílico. O paciente faz o trâmite dele que ele tem que fazer, já passa para essa segunda sala de espera, já é atendido pelo médico e vai embora. Então a gente tem um fluxograma de 2 salas de espera, o paciente entra por uma porta e sai pela outra, onde ele vai encontrar o acompanhante que ficou esperando ele do lado de fora. A gente restringiu os horários, a gente está trabalhando com menos horários, com menos funcionários. Teve que ter administrativamente uma adaptação do número de funcionários para que a gente pudesse continuar atendendo, porque as outras doenças não cessam. Quem vive a medicina, quem é médico, quem entra dentro de um hospital, nenê continua nascendo, gente continua tendo infarto, fraturas continuam ocorrendo, vacinas continuam sendo realizadas, pediatra continua atendendo, quem tem seu glaucoma vai vir, quem tem uveitis vai vir, o diabético, a hemorragia vítreo, o descolamento de retina, o pós-operatório, a vida tem que continuar. A gente tem que tomar todos os cuidados, porque a gente não quer ser vetor e aumento. A gente faz screening de todos os médicos, nós não temos hoje nenhum médico com exame positivo. Se algum médico tiver, ele passa a seguir o protocolo de isolamento, de 14 dias de quarentena, como qualquer pessoa que teve contato com ele. E assim a gente vai sobrevivendo. Eu quero crer que daqui a alguns meses, eu sou muito positivo, né? Eu espero que a gente comece a se adaptar e que o mundo inteiro correndo atrás de uma vacina. Provavelmente a gente vai ter uma resposta de vacina inédita no menor período de tempo que a história do mundo já viu. Hoje, todos os cientistas do mundo estão abraçando a mesma causa de buscar uma vacina. O mundo está em jogo. Não é um problema do Brasil, não é um problema dos Estados Unidos, não é um problema de direita, não é um problema de esquerda. O mundo está em stand-by. Então a gente vai fazer a parte da gente, que é tentar trabalhar, mesmo que seja nesse ritmo bastante reduzido, para continuar atendendo os nossos pacientes. E torcendo aí para que logo a gente consiga entrar numa fase nova da epidemia. Embora seja um vírus novo, os vírus têm um comportamento muito parecido no mundo. Essa não vai ser a primeira nem a última epidemia do planeta Terra. Se você olhar curvas epidemiológicas da crise espanhola, da gripe espanhola, você vai ver que tem um comportamento semelhante. A gente tem um pico, um efeito multiplicador, a gente chega no auge da curva, depois a gente vai caindo. Como não existia vacina para tudo, as pessoas vão começando a entrar no comportamento de imunidade de manada e chega uma hora que o planeta Terra sobrevive, esse vírus entra no calendário, vai ser mais um vírus que a gente vai ter que lidar, mais uma vacina que vai entrar para o nosso calendário. Eu espero que a vacina venha logo, a gente espera uma vacina, se Deus quiser, para o primeiro semestre de 2021. Não é um processo fácil, né? Não é um processo Eu lembro que os meus amigos falavam assim, né? O pessoal conversando em roda, não, daqui a pouco cria vacina. Eu falei, não, para criar uma vacina é vários testes, é um processo gigantesco até criar a vacina, né? Gigantesco, é um trabalho de Hércules, tanto é desafiador, porque a gente tem algumas doenças viróticas que até hoje a gente não desenvolveu vacina. Tá aí o HIV e a AIDS, que é um grande desafio, que é um vírus extremamente mutante, a gente não conseguiu uma fórmula de vacina efetiva. Você tem que fazer uma vacina, normalmente é composta por partículas, fragmentos do vírus, ou do RNA, ou da cápsula, alguma coisa que se assemelhe ao vírus, o suficiente para instigar o sistema imunológico da gente a se defender. Não pode nem ser partícula de mais, para você não deixar as pessoas doentes, nem partícula de menos. É um vírus novo, ele tem capacidade de jumps, de mutações, então o mundo inteiro está correndo atrás. O Brasil está dentro de um desses protocolos grandes, ele foi inserido num desses protocolos grandes, ainda pelo prévio ministro da Saúde, o Nelson Teich, que é um cara muito inteligente e já inseriu o Brasil nesse contexto. Por quê? As pessoas têm que entender que o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas e que a capacidade de produzir vacinas é limitada. Eu estou falando de uma indústria. Se um grupo conseguir achar uma fórmula de vacina, ele vai fazer
concessões para que outros grupos possam fazer aquela vacina sob patente. Mas não vai conseguir fazer 8 bilhões de vacinas da noite para o dia. Quem tiver inserido nesses programas primariamente vai receber vacina primeiro. Então a gente tem que imaginar que os países do primeiro mundo que estão inseridos nesse contexto das vacinas, só o americano tem 330 milhões de habitantes. Então esses grupos vão ter que produzir pelo menos 1 bilhão de vacinas no primeiro ano, e o Brasil, fazendo parte desses acordos como signatário, ele pode estar inserido no primeiro bilhão de vacinas a receber. Quem sabe até alguma instituição brasileira, nós temos instituições muito boas no Brasil, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que tem tradição em trabalhar com vacinas, não pode se qualificar para produzir em território brasileiro essa vacina desenvolvida em qualquer outro país. Talvez o segredo do jogo vai ser esse: quem desenvolver a vacina vai ser compelido a compartilhar essa vacina para que outros centros possam produzir. E tem muita gente nessa corrida, tem muita coisa em jogo. Essa é uma corrida que a gente está na torcida que quem ganhar, a gente ganha junto. Pergunta do pessoal de casa agora. A conjuntivite é um sintoma do coronavírus? Está correta essa afirmação ou não? A conjuntivite, isso é bacana a gente explicar. Dentro dos sintomas do paciente que está manifesto com infecção virótica do coronavírus, existe uma minoria de pacientes que pode manifestar conjuntivite por coronavírus. Parece que esse percentual é pequeno, a gente não tem estatísticas sólidas. Em alguns países se achou 2% de pacientes com manifestação oftálmica. Esse paciente que tem a conjuntivite viral por coronavírus, a conjuntivite parece muito com outra conjuntivite viral qualquer. Aquela conjuntivite viral de quadro crônico, arrastado, olho vermelho, a secreção não catarral, que responde bem a tratamento sintomático. Só que esse é um paciente que a gente tem que ter um cuidado extra, porque esse paciente, a conjuntiva dele vai estar com o coronavírus e a lágrima também. A gente não costuma encontrar na lágrima do ser humano a presença do vírus, mesmo em pacientes infectados positivos. O que a gente costuma encontrar é apenas no paciente portador da conjuntivite viral pelo coronavírus. Não é uma das manifestações mais comuns, é uma das manifestações incomuns, mas é uma mucosa, é uma porta de entrada importante. Então eu costumo dizer que o olho ele tem pouca chance da lágrima contaminar você, mas ele tem uma mucosa e uma porta de entrada. Então eu estou usando a máscara, está protegendo o nariz e a boca. Se eu tocar em alguma coisa e carregar o vírus com a mão e coçar o olho, eu poderia estar me contaminando através da mucosa do olho. Mas a lágrima da pessoa, mesmo doente, tem baixíssimo potencial de contaminar outro ser humano. Gente, o papo tá bom, mas vamos para um breve comercial, a gente já volta, fica aí. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar um pouco de pandemia, né? Já começamos com a pandemia, que é o assunto mais forte. Vamos falar um pouquinho da importância, né? De ter uma rotina na oftalmologista. Muitas pessoas não sabem, né? Deixam pra lá, acabam vindo em 5 anos, né? Ou quando tem algum problema, né? Eu imagino que seja muito comum a pessoa ter um problema, o meu olho tá irritado, alguma coisa assim, e vir te procurar. Qual que é a importância de ter uma rotina? Faz um tempo já que o mundo conseguiu entender
até financeiramente, o peso de medicina preventiva, né? Toda vez que a gente previne, que a gente se antecipa às doenças, a gente sai na frente. Até a própria pandemia mostrou isso. Os países que tinham estrutura de medicina preventiva ou que tinham estruturas de saúde mais robustas, eles já saíram na frente, eles já estavam melhor preparados para isso. Então, o Brasil não difere da maioria dos outros países. A gente tem uma situação interessante. Uma parte do Brasil é suprida pela saúde privada. As pessoas que têm saúde privada, que têm livre acesso ou mais fácil acesso à saúde, essas pessoas têm muito mais facilidade de conseguir uma consulta tanto preventiva quanto não preventiva, quando você está doente. Talvez o grande desafio da saúde pública seja a malha de pessoas que não está coberta pelo serviço privado, eu conseguir atender essas pessoas preventivamente para otimizar recursos, que no caso da oftalmologia a gente tem que começar tratando desde a criança quando nasce, que é o teste do olhinho, até o exame da criança pré-escolar para determinar se ela tem alguma doença que a gente possa classificar de cegueira evitável, e depois eu conseguir consulta para os pacientes que têm mais idade, que são grupos de risco, são os pacientes diabéticos, são aqueles que têm antecedentes de glaucoma na família, a catarata, que é a grande cegueira evitável ainda do mundo, tanta tecnologia, tanto dinheiro, tanto recurso, e a gente ainda tem no Brasil pessoas que não estão enxergando de uma causa evitável, que é a cirurgia de catarata. Então, em estados como o nosso, que são estados mais pujantes, existe até um certo equilíbrio, porque no município, até como o nosso, aqui em Santos, o gestor público ele tem um pouco menos de trabalho, porque como existe muita gente que tem medicina privada, quem tem medicina privada acaba não usufruindo da medicina pública, então dá tempo e recurso para você cobrir essas pessoas que precisam. Não acontece assim no Brasil inteiro, né? Tanto que vocês olham na televisão, na própria pandemia, tem muitos estados que estão tendo problemas muito mais sérios porque não investiram, não fizeram a lição de casa. Tem estado que não faz preventiva, não faz a medicina do dia a dia, porque o dinheiro tem que ser investido com um pouco de sabedoria. Essa coisa do pão e circo, historicamente, de você ficar gastando dinheiro com festa, com Copa, com estádio, com carnaval, é muito bonito. Enche os olhos, mas não resolve. Enche os olhos, mas agora a gente está vendo a falta que faz. Quer dizer, a gente precisa ter a base de tudo, a gente precisa levar um pouco de saúde, de lugares para as periferias serem atendidos. A gente precisa ter um sistema preventivo para que o hospital terciário, que é o hospital grande, faça só tarefas do hospital grande. Hoje em dia o hospital grande fica muito sobrecarregado. Na própria região a gente vê isso. É muito comum municípios menores não investirem, ele não faz a lição de casa e aí ele usa o hospital da cidade maior. Quer dizer, o camarada compra uma ambulância bonita, quando ele tem um paciente com uma doença um pouco mais complexa, de vez ele montar um leito de UTI na cidade dele, que seria o ideal, porque o leito de UTI fica, é uma cultura de legado que o político devia ter. Que bacana se você chegasse numa cidade e tivesse lá o nome da mãe do político e tivesse aberto uma UTI com 4 leitos numa cidade pequenininha. Você não precisava pegar o paciente e transferir para Santos e sobrecarregar. Quantos anos a Santa Casa de Santos atendeu a região inteirinha? Sobrecarrega, né? Só um lugar só. A Santa Casa era uma mãe, quer dizer, ela recebia os pacientes da região inteira, muitas vezes nem era remunerado, porque o esquema de remuneração não previa, cada cidade recebia uma parte dos recursos e você ficava. Isso mudou, mas a gente precisa olhar, aprender com os erros. Se a pandemia pode apontar falhas que a gente teve, em alguns lugares pontuais foram maiores, eu espero que a cultura de legado que fique seja essa, que a gente entenda que precisa de UTI, que precisa de mais leitos de internação, que precisa de retaguarda, que precisa de uma série de coisas que custam dinheiro do orçamento e que a gente tem que usar com sabedoria, né? Valorizar mais também os profissionais da saúde, né? De todos os tipos, que são os que têm uma linha de frente agora. Tem gente que é invisível, né? Hoje, se você tiver oportunidade de entrar num hospital, se você pedir permissão para entrar no hospital, se paramentar com o IPI para você filmar, você vai ver o dia a dia desse pessoal que está dentro da UTI trabalhando. Esse pessoal que está na linha de frente, a enfermeira que trabalha dentro da UTI ou da seção onde os pacientes estão internados com Covid, o assessorista do elevador, o cara que faz a coleta do exame laboratorial, o auxiliar de enfermagem, o médico UTIsta, o cara que está na linha de frente, que tem que fazer uma intubação de um paciente com
máximo de rapidez para não contaminar ninguém, o cara que mexe com um aparelho caríssimo, que é o famoso respirador. Parece que até 3 meses atrás ninguém sabia o que era um respirador no Brasil. Hoje todo mundo fala, precisa comprar um respirador, precisa comprar um respirador. A lição de casa tem que ser feita. Quer dizer, a ideia do mundo não era vamos distanciar para que dê tempo de achatar a curva, para que dê tempo da gente aumente a capacidade do sistema de saúde. Nós já estamos indo para quase 70 dias. Então, temos que fazer a nossa lição de casa e fazer a nossa parte. A gente fica em casa, a gente se distancia, mas os sistemas de saúde, a gente tem que aprender onde a gente errou, para que no futuro a gente não tenha desertos de UTI. Tem muitos lugares em que ficam 50, 100 quilômetros de raio, onde você não encontra uma vaga de UTI. A gente chama isso de desertos estatísticos de UTI. A gente precisa pensar nisso aí também. Esses médicos que estão hoje fazendo essa linha de frente na UTI, até semana passada eles eram ilustres desconhecidos. Hoje eles são heróis. O meu medo é que daqui a alguns anos a gente perde, a gente esquece. É muito fácil esquecer que precisa ter um camarada que está lá na linha de frente, se arriscando, né? Então acho que a sociedade tem que aprender a voltar a dar valor para as coisas primordiais que realmente precisam de valor. De repente a sociedade cultivou muito luxo, muito supérfluo. Hoje a gente está voltando para o que é importante, que a vida é o bem-estar, é a sua saúde, é do seu pai, da sua família, depois o seu emprego. É muito difícil dissociar economia de saúde numa fase como essa. A gente tem a compaixão pelo ser humano, ninguém quer que ninguém morra, mas a gente precisa prezar para que as pessoas não sofram pelo colapso da economia também. Cada um vai ter que fazer a sua parte, vai ter que ter o bom senso. Uma hora o Brasil tem que voltar a caminhar e que a gente tenha sabedoria para fazer isso, essa transição de uma forma inteligente. A gente não precisa copiar nenhum lugar do mundo, não precisa ser só horizontal ou só vertical, que a gente tem que achar um mecanismo e sentindo e abrir aos poucos e olhar os dados estatísticos. Se isso começar a se perder o controle, fecha um pouquinho de novo, faz de uma forma mais lenta, mas acima de tudo aprender com o que aconteceu. O mundo não vai sair igual. Muitas profissões vão desaparecer, algumas empresas não vão resistir. As que sobrarem vão ter que entender que o mundo mudou e o que era importante há 3 meses atrás pode não ser importante hoje. E tiro muito de lição o marketing digital, né? Que é importante pra caramba. Hoje em dia, todo mundo, quando parou tudo, fechou tudo, os comércios não essenciais tiveram que se virar de alguma forma. E acho que foi só a internet que ajudou essas empresas a não falir, segurar mais um tempo. Acho que foi bem importante isso. Quem ia imaginar, né? Quem ia imaginar? Quer dizer, eu sou o exemplo vivo, né? Até a semana passada eu não tinha Instagram. Eu sempre fui um cara muito raiz. A gente vai resistindo às tecnologias. Eu tenho 50 anos. Mas como está fazendo bem para a sanidade mental das pessoas você ter um programa, um aplicativo de celular que você possa ver amigos seus que você não pode mais abraçar. Como é legal você poder olhar pela câmera do celular e falar frente a frente com seu pai, sua mãe, seu filho. E eu acho que isso está fazendo toda a diferença agora. O ser humano não nasceu para viver isolado. E eu acho que seria muito pior se a gente não tivesse isso. Hoje, o grande diferencial que a gente tem é que você está em casa, você está isolado, mas você não está sozinho. Porque há um toque de um clique de um botão. Quer dizer, ontem teve uma live bacana do Guto com o teu pai e a gente olhava as pessoas, a gente ia lendo gente que a gente conhece, gente que a gente respeita, conversando, discutindo. Naquele momento eu estava sozinho na minha casa, mas eu não estava me sentindo sozinho. Eu estava como se eu estivesse em qualquer outro lugar conversando com amigos. Isso faz muita diferença. Isso vai manter, pode não manter financeiramente todo mundo, mas a sanidade mental está fazendo um bem danado para a alma da gente, viu? Quantos anos de profissão, doutor? E a clínica sempre foi aqui ou já teve outros lugares? Já a gente aqui estamos desde 99. Eu me formei na faculdade em 93, o Celso é um pouco mais velho do que eu. Aí a gente se conheceu nos anos 90, eu tinha um consultório num lugar, ele em outro, aí a gente decidiu fazer essa fusão e vim, e a clínica foi se adaptando aqui, e a gente foi crescendo, pegando um andar e pegando outro andar e pegando o outro lado, mas a gente já está nessa estrutura desde 99, aí crescendo igual fermento, né? Mas eu confesso para você que é o maior desafio que a gente já passou.
foi essa pandemia. O que conta é que a gente já está mais velho e tem serenidade para entender que o ser humano tem uma generosidade na alma muito grande para ajudar. Eu espero que as pessoas que têm uma fonte de renda tenham a solidariedade para entender que algumas pessoas estão sem fonte de renda, né? E eu confio em duas coisas, na generosidade do ser humano e na tecnologia. E a gente vai sair dessa com um pouquinho de cada coisa. Nós vamos sair. Um dia a gente vai rir, vai ver fotografia, vai ver um vídeo de você me entrevistando com máscara e falar: caramba, lembra que a gente não podia sair de casa, tinha que usar máscara. Eu acho que a gente um dia ainda vai. Histórias ruins são boas de ser contadas quando o tempo passa, né? Um dia a gente vai rir disso. O que é a vida pra você quando deita a cabeça no travesseiro no final do dia? O que é isso pra você? Olha, eu guardo duas frases. Uma de um professor meu, que era o Toledo, que dizia: trate muito bem das pessoas na subida, porque você vai cruzar com todo mundo na descida. Todo mundo vai ficar velhinho, aposentar e perder a importância. E outra coisa que Saramago dizia, que eu espero durante minha vida nunca envergonhar o menino que um dia eu fui. Se você acordar de manhã e fizer o bem, se você não puder falar alguma coisa boa de alguém, não diga nada. Se você não puder fazer alguma coisa de bom, também não faça o mal. Volte para sua casa feliz e leve. E aí no outro dia você acorda com vontade de fazer coisas boas de novo. Fazer coisas boas estimula outras pessoas a fazerem coisas boas, sabe? Eu acho que a grande diferença é isso, né? Nessa época de pandemia, mais ainda, né? Faça o que você puder pelos outros, faça o melhor que você puder enquanto você estiver vivo. Não espere o dia de amanhã, não espere reconhecimento, não espere parabéns, muito obrigado, não espere a palavra good job. Faça o melhor que você puder fazer. É o máximo que você pode fazer, faça. Aí vai ser a diferença, viu? Se eu morrer, o pessoal falar: poxa vida, Marquinho, caramba, era um cara bom, me ajudou. Pra mim tá ótimo, missão cumprida, viu? Esse é o grande Marcos Alonso, um cara do bem, um profissional aí de excelência que tá na linha de frente agora nesse momento do coronavírus, tá aqui trabalhando e vamos que vamos. Logo, logo o Brasil vai sair de tudo isso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado vocês, meninada. Obrigado aí, ó. Fé em Deus. 2021 vai ser mais light. Estamos precisando de uma trégua aí, viu? Um abraço para todo mundo. Obrigado. Gente, fico com a extensa programação da Santa Cecília TV. Muito obrigado. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.